Oi, gente, no livro aberto eu vou falar sobre Garota Interrompida, da Susanna Kaysen. Vou falar um pouquinho sobre o filme também, o ótimo filme de 2000, com o mesmo título. Eu ia falar que eu assisti esse filme na adolescência, me lembro que eu assisti várias vezes. E eu assisti, nem sei quantas vezes que eu assisti. E foi o primeiro, eu sabia que tinha o livro, mas nunca tinha conseguido pegar ele para ler. Essas vezes é a segunda vez que eu leio para mim poder fazer a resenha dessa vez. Esse filme foi lançado em 2000 e o livro foi lançado em 1993. Eu sempre achei que ele tinha sido lançado ali nos anos 70, logo depois que a Susana saiu do hospital. Ele fala sobre justamente, mesmo quem nunca assistiu o filme, assista porque é muito bom. Todo mundo sabe que é mais ou menos um enredo que fala sobre a Susanna Kaysen quando ela foi internada em um hospital psiquiátrico quando ela tinha 18 anos, porque ela tentou cometer suicídio e ela ficou lá por 1 ano e meio. É interessante ver como era a psiquiatria quando tu vê no filme e no livro, porque ela conta tudo sobre como era o hospital, como era os procedimentos, então é bem interessante ver como era a psiquiatria nos anos 60. E dela fala assim sobre esse 1 ano e meio que ela ficou nesse hospital psiquiátrico, que ela foi diagnosticada com personalidade borderline. Então eu vou falar um pouco sobre o livro também, diferenças, semelhanças. O livro, ela inclusive conseguiu as fichas dela do hospital e no livro ela põe ao longo do livro algumas das fichas, assim, tipo com os diagnósticos, coisas, os que escreviam as melhorias, assim. Então vamos começar. A Garota Interrompida. A Susanna Kaysen, ela tem hoje 72 anos. Ela tinha 18 quando ela foi internada. E, né, como eu falei, eu achava que o livro foi lançado em 93. Bom, que eu ia falar que o livro, assim, ele apresenta diversos personagens que a gente já conhecia pelo filme. Por exemplo, desculpa, a Lisa Rowe, que é a atriz que quem interpreta a Lisa Rowe é a Angelina Jolie no filme. E ela tá assim magnífica naquele papel. Aquele papel parece que foi feito para ela. Desculpa. Ela tá assim enigmática e ao mesmo tempo encantadora, provocadora e maldosa. Então às vezes tu gosta dela, às vezes não. Então ficou perfeito a Angelina Jolie no papel. Ela ganhou vários prêmios, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, o Globo de Ouro. Então era um papel pra ela, ela tá. Eu gosto muito da Angelina Jolie. A Winona Ryder também tá ótima, mas parece que a Angelina Jolie roubou a cena da Winona Ryder nesse filme, porque o personagem dela é o mais cativante, mas ao mesmo tempo difícil. Tu não sabe se tu gosta ou não, porque ela mostra algumas fases em que ela tá bem maldosa. E no filme do livro aqui fala da Lisa, né, que não da Lisa como assim uma personagem não, uma personagem real importante na vida da Susanna Kaysen no hospital e que ela é a sociopata, que não chega a ser psicopata. E fala assim sobre as experiências dela, né, no hospital, que a Lisa volta e meu Deus, volta e meia fugia do hospital, assim como no filme. As coisas que a Lisa faz aqui também de acordo, né, com o que tem no livro, no filme estão de acordo com o que tem no livro, a maioria delas. E tem também outra personagem que é importante, que é a Polly, que é uma menina que tem também no filme, que ela é interpretada pela Elizabeth Moss, que hoje é a personagem principal que interpreta a June do Handmaid's Tale, o Conto da Aia. E tem aqui no livro que ela fala que a Polly, ela ateou fogo nela mesma, ficou tentando suicídio, e ela sobreviveu, ficou com muitas queimaduras. Mas no filme eles falam assim que ela tava meio que tentando tirar umas alergias que o cachorro tava dando, não fica claro se foi suicídio, mas no livro fala que foi a tentativa de suicídio que ela tentou. Aliás, pensava assim, nossa, como a Polly conseguiu assim fazer isso com ela mesma, né? E ela é uma menina muito doce e prestativa. A Georgina, que é interpretada pela Cléia Duval no livro, aqui no livro não, no filme, no livro ela tem esquizofrenia, mas no filme ela tem
pseudologia fantástica, que ela é uma mentirosa patológica, mas na verdade no livro fala que quem tinha essa patologia da compulsão por mentira era o namorado da Georgina, não a Georgina, ela era esquizofrênica. Então tem umas diferenças. Tem a Daisy, que é um grande personagem do livro. Na verdade, ela não era tão amiga, assim, não era tão do grupo da Susana. Ela tinha um quarto só pra ela, isso mostra no filme também. E uma das coisas que eu cito, que todo mundo lembra do filme, é que ela era abusada pelo pai dela. E só que no livro isso não fica bem claro. A Lisa fala que o pai é apaixonado pela filha, a Susana também, mas não fica claro se é uma coisa que elas acham ou se de fato aconteceu. E também não fica claro se ela tinha bulimia mesmo, como acontece no filme. Só fala que ela tinha duas paixões, frangos e laxantes. Então talvez ela tivesse bulimia mesmo, que daí ela era, né, viciada em laxantes e comia os frangos e viciada em laxantes. A uma certa altura ela é liberada do hospital e tipo o que aconteceu no filme da Susana e da Lisa fugirem, irem para casa da Daisy, e acontece que a Daisy comete suicídio porque a Lisa provoca ela. Isso aí, na verdade, essa cena aí delas ter fugido foi feita pro filme. No livro não tem isso, sabe? No livro elas sabem que a Daisy morreu porque elas estão na sala assistindo TV e vem a enfermeira falar, a Daisy recém tinha saído do hospital, que a Daisy tinha cometido suicídio. E então, aqui no filme que eles quiseram fazer essa fuga, mas ficou bem interessante, né? Apesar de ser uma coisa que não existe no livro, né? Elas não estavam lá quando a Daisy morreu. Ela morreu, se suicidou no dia do aniversário dela de 19 anos. Até a Susana pensa depois, né? O que aconteceu que eu consegui sair, me curar, assim, e a Daisy não conseguiu, né? Eu consegui fugir do que chamam de morte prematura, que tinha na ficha dela, que o perigo de morte prematura, porque ela tentou suicídio. Então, assim, outra coisa que eu falar, tipo, os personagens mais importantes, a maioria são esses. E, assim, são principalmente esses, né? Tem o Jared Leto também no filme. Ele é o Toby, o namorado da Susana. Mas ele aparece em algumas cenas ali. Ele quer fugir com ela, mas ela não quer, não aceita fugir do hospital, que é o que acontece aqui no livro também. Mas eu não lembro se era o Toby que aparece no livro, sabe? Ou se era outro nome. E elas falam como é o dia a dia delas no hospital, por exemplo, as rondas, tipo, as enfermeiras têm que ir no quarto, abrir a porta toda hora, tipo, dependendo do caso, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, de 15 em 15, pra ver se tá tudo bem. E elas pensavam assim, nesse hospital tinha a ala dos homens do outro lado, mas, tipo, por exemplo, a Georgina namorava um rapaz da ala dos homens, mas só que elas pensavam assim, como elas poderiam conseguir fazer sexo sem ser pegas durante as rondas. Só que isso era proibido, mas imagina só, elas ficavam anos no hospital. Imagina anos no hospital sem transar. Tá, então elas eram meninas jovens, né, que queriam namorar, ter uma vida sexual e estavam ali presas por um tempo que elas não sabiam quanto ia ficar, então elas tentavam ver assim, elas conversavam assim sobre será que daria pra transar em 10 minutos com um visitante namorado, ou em 15 minutos. A Susana tentou, mas não deu muito certo, ela foi pega no ato. Bom, então assim, depois o contexto em 1968 tinha muita coisa rolando, né, nos Estados Unidos. O Martin Luther King foi assassinado e o Kennedy também. A guerra do Vietnã estava rolando. Então, tipo, tinha esse contexto assim forte aí né, da contracultura. Então também depois, quando ela é liberada, ela fala assim, quando ela tava lá fora, ela dizia que ela não queria fazer faculdade. Daí eles pensavam, tá, mas o que tu vai fazer? Ela dizia, eu quero ser escritora. Daí ela ia muito contra a corrente, ela não era nada convencional.
E os pais dela ficavam chateados com isso porque eles queriam que ela fizesse faculdade, que ela fosse como as outras meninas e tal. Então ela sai, ela diz que ela vai ser escritora. Então ela é liberada, né, um ano e meio depois. Ela tá com 19 anos para 20. E daí começa a vida dela, né, de tentar, assim, né, conviver com aquele estigma de ter estado em um hospital psiquiátrico. Daí ela fala que antes ela falava para as pessoas, depois ela parou de falar por causa das perguntas, que fala assim. As pessoas perguntavam: qual a diferença entre aquela pessoa e eu? O que leva à questão? O que me impede de estar num hospício? Isso explica a utilidade do estigma, né? Que pensava assim, como se ela parece normal e ela estava no hospício, o que me impede de também ser colocada no hospício? Então ela ficou assim meio que esse estigma forte na vida dela de ter estado hospitalizada. E ela fala aqui que depois ela conseguiu a ficha dela, a análise, e ela ficou assim analisando as coisas que tinha na ficha dela, e muitas coisas batiam com a personalidade borderline dela, as coisas batiam com o que ela era mesmo, que era o que ela sentia antes, que era uma depressão profunda, uma desmotivação quanto à vida, perigo de morte prematura. Uma coisa que ela fala aqui que tava na ficha dela é que ela era promíscua. Daí ela pensa assim, tipo, que isso acontecia porque ela era mulher. Porque um homem tendo muitos parceiros, né, como é hoje, né? Ah, é tudo bem, tá certo, né? Ele é homem, então, homem tem que ser assim, homem é assim mesmo, mas uma mulher tendo muitos parceiros, ela já tem algum problema aí, né? Então, ela tem algum problema, ela tem que tratar ela. Então, tipo, é isso que ela fala da hipocrisia, né? De dizer que uma mulher muito sexual tem algum problema. Então, o que eu ia falar? O título do livro, Garota Interrompida, né? Do filme também. O filme é muito bom. Assistam o filme, que é muito bom. O título do filme, do livro, é por causa de uma pintura do Vermeer. Vermeer, acho que eu não sei se eu falei certo, que mostra uma garota, assim, numa aula de música. Ela viu essa pintura quando ela estava num museu antes de ir para o hospital, porque ela tinha um caso com o professor dela de inglês. Então ela viu essa pintura que mostra uma moça sendo interrompida numa aula de música, e a moça parece que ela olha para fora da moldura, olha para a pessoa que está olhando, porque ela foi interrompida como se ela pudesse ultrapassar aquela tela. Então, assim, ela fala assim que ela é como aquela garota, ela foi interrompida. 1 ano e meio da vida dela foi interrompido. Bom, gente, então é isso, é um livro fininho mesmo, muito bom. Esse livro, vou falar que ele me tocou particularmente, eu sempre gostei do filme desde a primeira vez que eu vi, porque eu fui também uma adolescente bastante problemática e no início da minha vida adulta também. Não vou entrar em detalhes, mas é um filme, um livro bem importante para mim. Muitas das divagações e pensamentos que ela tem, eu também tive. Então, é isso, obrigada. Não, deixa eu mostrar o que eu tô lendo. Eu tô lendo Medicina Macabra, que mostra, assim, umas coisas bem cabulosas que aconteceram nos séculos passados na medicina. E tá bem interessante, mas eu tô, assim, no início, bem dizer. Porque ele é um livro bem volumoso. Então é isso, obrigado. Dá um like pra me ajudar, se inscrever no canal. Tchau.